Estamos ao vivo, estamos online, Camila? Oiê! Fala, galera da Extensiva! Vem chegando para mais uma aulinha aqui agora de biologia. Mais uma aulinha de fisiologia humana, mais uma aulinha de sistemas do corpo humano. Hoje com um sistema, assim, que realmente, né, gente, não cai tem um tempinho, é verdade, mas tem uma parte aqui bem interdisciplinar com química. Uma pena que o Alanzinho já foi embora, mas uma parte super interdisciplinar com química, com pH, com solução tampão. Então, por incrível que pareça, esse é um sistema que de vez em quando aparece na parte de química de ciências da natureza. Bem, hoje a gente vai falar do sistema respiratório. Ai, obrigada, gente. A minha pessoa falou que eu tô muito bonita hoje, por enquanto, porque tá um calor aqui no Prane. Um calor que o ar quebrou, que daqui a pouco eu vou estar toda derretida aqui. Mas hoje eu fiz uma escovinha no cabelo, né? Falei, vou dar uma arrumada hoje, né? Mas, vamos lá, gente. Vamos começar? Sistema respiratório humano? Bem, essa aula vai ser dividida em duas partes. Vocês vão entender ao longo. Primeiro, a gente vai falar de toda a parte anatômica, ou seja, a gente vai começar essa parte seguindo o caminho do ar inspirado. Então, a gente inspira ali pelo nariz, né? Ou deveria respirar pelo nariz. Daqui a pouco eu já falo mais disso. E o caminho que o ar segue para chegar até os nossos pulmões. Depois, na segunda parte da aula, ainda aqui nesses 45 minutos, tá? No segundo bloco aqui da aula, a gente vai focar em pulmão mesmo, os movimentos respiratórios, o caminho ali dos gases no nosso sangue, a parte que é mais bioquímica dentro desse sistema. Para dar tempo da gente falar de tudo, eu vou começar só no slide, tá bom? Então não estranhem. Toda essa primeira parte anatômica, a gente vai falando aqui no slide mesmo. Quando a gente chegar em pulmão, a gente vai pro quadro. Bem, vamos lá. Como eu tava falando com vocês, quando a gente pensa na entrada do ar no nosso corpo, quando a gente pensa, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, no movimento de inspiração, de puxar o ar para dentro, o ideal é que a gente sempre faça isso pelo nosso nariz. Que a gente não inspire, que a gente não puxe o ar pela boca. Por quê, Camila? Por que eu deveria inspirar? Por que eu deveria botar o ar para dentro pelo nariz e não pela boca? Porque o nariz, galera, tem algumas coisas que a boca não consegue fazer. O nariz, ele vai apresentar pelos e muco ali dentro. Aqui eu coloquei uma foto, né, bem expressiva, para vocês lembrarem depois, tá? Esses pelos e esse muco que tá dentro do nariz, eles vão ajudar a filtrar o ar que a gente está respirando. O ar que a gente respira, gente, não é um ar limpo, posso te garantir. Esses pelos e esse muco vão fazer a filtração desse ar. Então, toda a sujeira vai ficando grudada nesse muco e os pelos vão ajudando a jogar esse muco sujo para fora, né? Então, já é uma forma de limpar o ar que a gente está respirando. No nariz também passa muito sangue. E o sangue ajuda a aquecer esse ar que a gente está jogando para dentro. Isso é super importante, gente, porque o ar frio, ele é muito ruim para as nossas vias aéreas, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que o ar frio, ele é super prejudicial para o batimento dos cílios, que são estruturas de limpeza que a gente tem aqui mais para baixo do nosso aparelho respiratório. Então, o ar que a gente está respirando, ele é um ar sujo e é um ar frio. O nariz, ele ajuda a resolver isso. O muco e os pelos vão ajudando a limpar esse ar. E o sangue que passa ali no nariz vai ajudando a aquecer esse ar que está entrando. Isso a sua boca não consegue fazer. Então, se por algum problema você respira muito pela boca, além de outras complicações, tá? Que não vamos entrar aqui porque não faz sentido para o vestibular, mas para o vestibular,
isso vai ser um problema. Porque se você respira pela boca, o ar que vai entrar aqui no seu aparelho respiratório vai ser um ar sujo, que não vai ser filtrado. Então vai favorecer, por exemplo, você pegar muito mais doenças respiratórias e vai ser um ar bem mais frio do que se ele passasse pelo nariz, tá? Então lembrem disso. O caminho de entrada do ar, apesar da gente poder botar o ar para dentro pela boca, o ideal é que a gente sempre inspire, sempre puxe o ar pelo nariz, para poder limpar e aquecer o ar. Beleza? Passou pelo nariz, a gente vai chegar aqui na faringe, que é o que popularmente vocês chamam de garganta, né? Então passou aqui pelo nariz, olha aqui a faringe. Repara, galera, que eu também falei de faringe na aula de sistema digestório. A faringe, ela é comum ao sistema digestório e respiratório. O alimento entra pela boca e vai para a faringe, e o ar entra pelo nariz e vai para a faringe também. Então, aqui na faringe, passa comida e passa ar. Só que a comida e o ar têm que ir para caminhos completamente diferentes, tá? A comida, a gente viu que tem que descer pelo esôfago. Lembra disso? Para chegar lá no estômago. Então, quando a gente come, quando a gente bebe, o alimento, a bebida, tem que descer para cá, ó, pro esôfago. Já o ar tem que descer para cá, para a traqueia, tá vendo? Ó? Que é isso aqui que você sente no teu pescoço. Como é que a comida e o ar sabem para onde eles têm que ir? Se o ar e a comida estão passando aqui pela faringe, como é que o ar sabe que ele tem que ir para a traqueia e a comida sabe que ela tem que descer pelo esôfago? Como é que cada um sabe para onde tem que ir? Na verdade, não sabem, tá, gente? Vai existir aqui uma tampinha. Tá vendo aqui, ó? Logo depois da faringe, a gente tem uma outra estrutura chamada de laringe. Aqui na laringe vai existir uma tampa, que é a epiglote. O buraco da laringe, galera, o buraco da laringe, a gente chama de glote. Então, a tampinha que abre ou fecha a glote, que está em cima da glote, a gente chama de epiglote. A ideia, gente, é bem simples. Vou passar para essa imagem aqui primeiro, tá? Quando você está respirando, quando o ar está entrando ali pelo nariz, faringe, a epiglote, ela fica aberta. Tá vendo que a tampinha tá aberta? E aí o ar consegue entrar na traqueia. Tá vendo, ó? A epiglote, ela vai ficar aberta, então o ar vai vir aqui, ó, pra traqueia. Beleza? Quando você tá comendo, quando você tá bebendo, essa epiglote, essa tampinha, ela fecha. Tá vendo que ela fechou? E agora, a comida, a bebida, ó, aqui tava aberta. Olha como ela fechou o buraco aqui da traqueia. Olha como ela fechou o buraco da laringe. Agora a comida e a bebida vão ser forçadas a descer pelo esôfago. Parece um mecanismo bem primitivo, bem simples, e é. Mas é isso aqui que te salva. É isso aqui que permite você sobreviver. De não parar a comida, de não parar a bebida dentro do teu pulmão e você afogar, tá? É essa a ideia. Então, novamente, só para vocês pegarem a ideia. O ar entrou pelo nariz, do nariz ele vai aqui para a faringe, que é o mesmo lugar por onde está vindo a comida e a bebida, que vem da boca para a faringe. Beleza? A partir de agora, a partir da faringe, o caminho vai ser completamente diferente. Então, repara que tem dois caminhos, ó. O esôfago, que é mais para trás. Então, olha aqui o esôfago. E olha aqui a traqueia. Aqui antes da traqueia tem a laringe. Se você estiver comendo, se você estiver bebendo, essa epiglote, essa tampinha, ela vai fechar.
Então, a comida e a bebida, olha aqui, ó, vão descer pelo esôfago, vão parar lá no estômago. Show de bola. Se você estiver respirando, essa tampinha ela vai continuar aberta. Tá vendo que ela tá aberta? E aí o ar vai descer aqui pela laringe, vai seguir o caminho da sua traqueia. Show de bola, gente? Camila, tá? E como é que você sabe que isso aqui é a traqueia? Como é que você tá diferenciando aqui na imagem o esôfago da traqueia? Como é que você olha para isso aqui tão rápido e você consegue ver o que é o esôfago, o que é a traqueia? Porque a traqueia, gente, ela é muito marcante. A traqueia, ela parece aqueles tubos de aspirador de pó. Sabe, eu não sei se você tem um aspirador aí na tua casa daqueles clássicos, bem antigos, que tem aquele tubo de ar. Pois é, a traqueia ela é assim, igualzinho um tubinho de aspirador. Ela é cheio de anéis de cartilagem, tá vendo? Ó, quando você olha pra traqueia, esse tubo que desce aqui pelo teu pescoço, esse tubo que vai levando o ar pra baixo, ele é cheio de anéisinhos cartilaginosos. Se você passar a mão aí na tua traqueia, ó, se você passar a mão no teu pescoço, você tá sentindo que a tua traqueia não é lisa. Você vai sentir que ela tem esses anéis de cartilagem. Não sei se vocês lembram que tipo de cartilagem é essa. A cartilagem que forma os anéis da traqueia, a gente aprendeu lá na aula de tecido cartilaginoso. É uma cartilagem do tipo hialina. Para quem não lembra de cartilagem hialina é aquela cartilagem que tem colágeno. É uma cartilagem extremamente resistente. Isso é super importante, galera, para sua traqueia não fechar. A sua traqueia, esses anéis de cartilagem, garantem que a traqueia vai estar sempre aberta. Sempre. Não importa a posição do teu pescoço, não importa, ó, a força da sua inspiração. A sua traqueia, esse tubo, sempre vai estar aberto, permitindo a passagem do ar. Ah, Camila, mas eu soube, uma vez me falaram que às vezes dá pra fechar isso aqui com alergia. Às vezes quando a pessoa tá muito alérgica, o pessoal fala que fecha a garganta e a pessoa não consegue respirar. Nesses quadros de alergia, o que fecha é a laringe, é a glote. É o chamado edema de glote. Às vezes a pessoa tem uma alergia tão severa que esse buraco aqui da laringe, esse buraco da glote, ele fecha. Não é a traqueia, é a laringe que tá fechando. A traqueia nunca fecha. E ela nunca fecha porque ela é feita desses anéis de cartilagem. Anéis de cartilagem hialina, que são extremamente resistentes, tá? E não é só isso, não. A gente também viu traqueia lá na aula de tecido epitelial. Essa daí eu não sei se vocês lembram, tá? A gente viu que a traqueia, ela era feita de um tecido epitelial todo especial. Vou dar umas dicas para ver se vocês lembram. Era um tecido epitelial simples, ele só tinha uma camada de células, mas as células, elas tinham os núcleos em diferentes alturas. Cada célula tinha o núcleo em uma posição. E aí, quando você olhava esse tecido epitelial, ele parecia ter várias camadas, mas ele não tinha. Ó, já teve gente que mandou aí, ó. Ele parecia ser estratificado, mas ele não era. Ele era um falso estratificado. Era um tecido epitelial pseudo-estratificado. Parecia ter várias camadas de células, mas não tem. O que dá essa impressão é que cada célula tem um núcleo numa altura diferente. E lá na aula de tecido epitelial, eu te falei que esse era um tecido super importante, porque ele tinha a presença de cílios. Tá vendo? Quando eu olho o tecido epitelial que reveste o interior da minha traqueia, olha aqui a presença dos cílios
nas células. Esses cílios, galera, além do muco que a traqueia produz, eles também vão ajudar na limpeza do ar. Então, na verdade, a gente tem ali 2 pontos de filtração. O nariz, né? Os pelos e o muco do nariz, que já vão ajudar a limpar esse ar que está entrando. E aqui na traqueia, a gente tem mais muco e os cílios. Isso aqui são estruturas microscópicas, tá? É muito menor do que um pelo. Mas esses cílios também vão bater para ajudar a limpar o ar que a gente respira. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Desci pelo nariz, passei pela faringe, laringe, traqueia. Quando chegar aqui embaixo, a traqueia vai se ramificar. Ela vai se dividir em 2 brônquios. Repara que os anéis, tá, gente? Eles vão até os brônquios. Esses anéis de cartilagem, eles vão descendo por toda a traqueia e vão lá até os brônquios. Um brônquio vai para o pulmão direito, o outro brônquio vai entrar no pulmão esquerdo. Então a traqueia vai se ramificar, vai se dividir em 2 brônquios, cada um para um pulmão. Galera da bronquite, olha aqui onde inflama em vocês. Olha aqui esses brônquios, cada um para um pulmão. Dentro do pulmão, tá vendo? Ó? Os brônquios vão se ramificando. Então a traqueia se divide em 2 brônquios, um para o pulmão direito, outro para o esquerdo. E dentro do pulmão, os brônquios vão se dividindo, ó, eles vão formando caninhos cada vez menores, que são os bronquíolos. Parece uma árvore. Essa é a ideia mesmo. Parece uma árvorezinha, tá vendo? Ó? Cada brônquio vai se dividir em vários bronquíolos. Show de bola? E lá no final de cada bronquíolo vai existir um saquinho de ar, que são os alvéolos pulmonares, que vão formar ali a estrutura dos nossos pulmões. Beleza, galera? Então esse é o caminho do nosso ar. A gente vai ter o ar entrando pelo nariz, aí depois faringe, laringe, porque a epiglote vai estar aberta, traqueia. Se ramificou, se dividiu em 2 brônquios. Um brônquio vai para o pulmão direito, o outro brônquio entra no pulmão esquerdo. Dentro do pulmão, eles vão se dividir em vários bronquíolos. Cada bronquíolo vai fechar num saquinho de ar, que são os chamados alvéolos pulmonares. Por isso que a gente diz que os nossos pulmões são formados por esses saquinhos de ar, são formados pelos alvéolos pulmonares. E o pulmão, galera, ele vai ter que ser uma estrutura protegida, né? Vai ter que ser uma estrutura que vai ser protegida pela famosa caixa torácica. A caixa torácica, ela tem tanto um componente ósseo quanto componente muscular, tá? E é bem fácil de você sentir no teu corpo. Então aqui estão os 2 pulmões, beleza? Aqui atrás passa a tua coluna vertebral. Aqui na frente, ó, no meio do peito, tem um osso chamado de esterno ou externo. É com S mesmo, tá? Ligando a coluna aqui no externo, a gente vai ter as costelas protegendo os pulmões. Tá vendo como é bem intuitivo? Então, a coluna aqui atrás, o ossinho externo ou externo aqui na frente. Ligando os 2, a gente tem as costelas. Show de bola? Entre as costelas, existe uma musculatura. Esses músculos que ficam entre os ossinhos da costela, a gente chama de músculos intercostais. E aqui embaixo,
a gente tem um dos músculos mais importantes para a respiração, que é o diafragma. Essa é a estrutura da nossa caixa torácica, que vai proteger o nosso pulmão e ser responsável pelos movimentos respiratórios, tá? Além disso, o pulmão ainda vai ter ali uma camadinha chamada de pleura. Na verdade, são duas camadas, duas pleuras, tá vendo aqui? E entre elas existe um líquido que vai facilitar esses movimentos respiratórios. Beleza, Camila, joga pra cá, Renan. Entendi o caminho do ar, tá? Entendi a ideia do ar entrando pelo nariz para ser aquecido e filtrado. Entendi que ele vai passar ali pela faringe, pela laringe, vai descer pela minha traqueia, aonde ainda tem mais muco e cílios para limpar o ar. A traqueia vai virar ali 2 brônquios, que vão ficando cada vez mais ramificados, os bronquíolos. Cada bronquíolo vai terminar ali num alvéolo pulmonar. Show de bola! Nesses saquinhos de ar por onde passa sangue ao redor. Beleza. Agora, como é que o ar entra? Como é que o ar sai do nosso pulmão? Como é que funcionam esses movimentos de inspiração e expiração? E aí, galera, eu sempre falo para os meus alunos. Isso aqui, inspiração e expiração, os movimentos respiratórios, você não precisa decorar. Você consegue entender pelo teu próprio corpo. A única regra que você precisa saber é a regra do movimento do ar. Não sei se vocês lembram lá da geografia, mas o vento, a massa de ar, o ar, ele sempre se desloca da alta para baixa pressão. Eu coloquei isso até aqui, ó, no slide para vocês lembrarem disso. O ar sempre vai da alta para baixa pressão, sempre. O ar sempre vai da região mais alta, com a pressão mais alta, para a região onde a pressão está mais baixa. Vamos começar da inspiração? Vamos começar do movimento de entrada de ar? Galera, faz comigo. Faz comigo, faz comigo. Bota a mão aí no teu diafragma. Você não vai conseguir sentir os teus músculos intercostais. Você não vai conseguir sentir a musculatura entre as suas costelas. Mas pensa pelo diafragma. Porque se você pensar pelo diafragma, os músculos intercostais vão fazer exatamente a mesma coisa. Vamos lá, bota a mão aí no diafragma. Vamos inspirar. Vamos entrar o ar. O teu diafragma, ele tá contraindo ou ele tá relaxando? Quando você inspira, ó, o teu diafragma contrai. Inspira aí junto, gente. Na hora da prova do Enem, se isso cair, é só você fazer. Tá? Vai. Ó, o diafragma, ó, contrai. Beleza? De boa. Tá sentindo a contração? Fica até difícil de falar, porque a musculatura tá contraída. Show de bola. Agora vem aqui. Pensa agora no volume do teu pulmão. No volume da tua caixa torácica. Vamos lá. O volume tá aumentando ou diminuindo? Então o diafragma contrai. O volume está aumentando. Se o volume do pulmão aumenta, o que acontece com a pressão dentro do pulmão? Agora é física. Se o volume aumenta, a pressão lá dentro diminui. Se a pressão diminuiu,
Agora, o pulmão é o local de baixa pressão. A tendência do ar é entrar. É só isso, gente. A pressão não aumenta não, gente. Ó, cuidado com a física. Se o volume aumenta, a pressão lá dentro diminui. Beleza? Quanto maior o volume de um local, menor a pressão do gás que tá lá dentro. Show? Na hora do Enem não precisa decorar, gente. Pode respirar, gente. Solta o ar, pelo amor de Deus. Tá? Não precisa decorar. É só você pensar no seu movimento respiratório. Vamos lá, ó. Vamos entrar o ar. Inspiração. Vamos jogar pra dentro esse ar cheio de oxigênio, beleza? Vamos lá, ó. Primeiro pensa no diafragma. Pensa na musculatura intercostal. Pensa aqui no diafragma, ó. Vou puxar. O diafragma contrai. Chega, tá indo pra dentro aqui, ó. O diafragma contrai. Então, toda a musculatura, diafragma, músculos intercostais vão contrair. O que aconteceu com o volume do pulmão, ó? O volume do pulmão aumentou. Se o volume aumentou, a pressão ali dentro diminui. Agora, o pulmão é o local de baixa pressão. Então, a tendência do ar é entrar. Show? Entrou esse ar cheio de oxigênio. O pulmão vai pegar esse oxigênio e vai passar pro teu sangue. Show de bola. Agora vamos jogar o ar para fora. O teu corpo tá produzindo gás carbônico. O teu corpo tá produzindo CO2. Esse CO2 vai passar pro pulmão e ele vai ter que ser jogado para fora. Tá na hora de expirar. Tá na hora de promover a saída desse ar. Agora, gente, é tudo ao contrário. Se você entender um, o outro é o contrário, tá? Mas é sempre bom vocês perceberem que a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Vou expirar. Olha como a musculatura, ó, relaxa. O diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam. O volume do pulmão diminui. Se o volume do pulmão diminuiu, a pressão lá dentro, ela aumenta. Agora, o pulmão é o local de alta pressão. A pressão lá dentro do pulmão tá alta. Então, a tendência do ar é sair. Porque o ar sempre vai da alta para baixa pressão. Beleza, gente? Tranquilo? Tudo bem se você expirar pela boca. O importante é entrar o ar pelo nariz, para o nariz limpar esse ar e aquecer. Quando você está jogando para fora, tudo bem jogar pela boca, porque é o ar que já está saindo do seu corpo cheio de gás carbônico. Beleza, gente? Então, ó, o ar entrou cheio de oxigênio. O pulmão passou esse oxigênio pro sangue, para oxigenar o teu corpo. O teu corpo produz gás carbônico, CO2. Esse CO2 vai passar pro pulmão jogar para fora. Essa troca gasosa entre o pulmão e o sangue tem um nome. Essa passagem do oxigênio pro sangue e essa passagem do CO2 pro pulmão, essas trocas gasosas entre o alvéolo e o sangue, a gente chama de hematose. Só que a gente tem um último problema para resolver. Mas antes de resolver, não tira print ainda não. Vem cá no slide. Só para eu te mostrar que tá tudo aqui, ó. O movimento de inspiração, tá? Para vocês verem que eu botei tudo bonitinho. Olha o diafragma contraído, junto com os músculos intercostais. Olha como a caixa torácica, o volume do pulmão aumentou.
A pressão lá dentro diminuiu, o ar entrou. Na expiração, na saída de ar é o contrário. Olha o diafragma relaxado, olha o volume do pulmão diminuindo, olha a pressão lá dentro aumentando, o ar saindo. Beleza, gente? Aqui uma outra imagem para vocês lembrarem disso depois. Para vocês lembrarem dos movimentos respiratórios. Show de bola? Só temos um problema agora. Camila, vem pra cá, Renan. Entendi isso aqui. Entendi a inspiração. Entendi a entrada do ar cheio de oxigênio. Entendi que o oxigênio vai passar pro sangue. Show. Mas esse sangue, ele tá ali no meu pulmão. Como é que esse oxigênio, ele vai chegar em todas as células do meu corpo? Isso que eu não consegui pegar ainda, Camila. Porque assim, esse oxigênio, ele tá aqui no sangue, certo? Então imagina o seguinte. Aqui tá o pulmão, aqui tá o alvéolo pulmonar. Beleza. O pulmão mandou o oxigênio aqui pro sangue. Esse sangue, ele tá aqui, perto do meu pulmão. Como é que esse oxigênio vai chegar lá no meu dedinho do pé? Como é que esse oxigênio, ele vai ser distribuído por cada célula do meu corpo? Pô, esse aí vocês já aprenderam, gente. Vocês lembram? Como é que o oxigênio vai chegar nos tecidos do meu corpo? Pessoal, existem duas formas. Vou aumentar esse sangue aqui pra gente trabalhar com supervasão de sangue. Existem duas formas principais do transporte de oxigênio. 2% do oxigênio vai ser levado para cada célulazinha do teu corpo dissolvido no plasma, dissolvido no próprio sangue. Então, 2% do oxigênio que chega aqui no sangue, no pulmão, ele vai ser levado para cada célulazinha aqui do seu corpo dissolvido no sangue. Ele vai ali correndo pelo plasma sanguíneo. 98% do oxigênio, galera, vai ser levado por uma célula. Isso aí vocês já aprenderam, gente. Quem é essa célula? Quem é essa célula que pega o oxigênio e leva ele para cada célulazinha do meu corpo? A hemácia. Aqui dentro da hemácia existe a hemoglobina, lembra? Da hemoglobina? Aquele pigmento cheio de ferro. A hemoglobina vai pegar esse oxigênio e vai se ligar nele. A hemácia vai levar esse oxigênio aqui para cada célulazinha do meu corpo. Então a hemácia vai chegar aqui no pulmão, vai pegar o oxigênio. Quando ela chegar na célula-alvo, ela solta. Então, como a gente já aprendeu há algum tempo atrás, as hemácias são as principais células responsáveis pelo transporte de oxigênio. O oxigênio vai se ligar aqui, no ferro da hemoglobina. Beleza, tranquilo. O oxigênio é fácil, né? A gente já tinha aprendido. Não tem muito erro. Agora, os tecidos do corpo, vou botar aqui para ali não ficar muito apertado, eles vão produzir gás carbônico, né? Eles vão produzir CO2. E esse CO2 vai ter que chegar aqui, no sangue que está perto do pulmão. Vai ter que fazer o caminho contrário. Aí ferrou. Como é que o CO2 vai de cada célulazinha do corpo até o pulmão? O gás carbônico é um pouquinho mais complicado, porque ele pode ir de 3 formas. Eu vou dar menos para mais importante, beleza? Os números não importam muito, tá, gente? Esses números podem variar, beleza? Que eu vou falar agora, só para vocês terem uma ideia de importância.
cerca de 3 a 7% do CO2 vai dissolvido no plasma, solto no sangue. Então, a menor parte do CO2 vai aqui, ó. Vai até o pulmão, dissolvido no plasma. Dissolvido no sangue. Esse é o transporte menos importante. 3 a 7% do CO2 vai assim. 27% do CO2, cerca de 27% do gás carbônico, vai ser transportado pela hemácia também. A hemoglobina das hemácias também é capaz de se ligar ao CO2. Então, quando a hemácia chega aqui para largar o oxigênio, ela pode pegar o gás carbônico. Então, ela largou o oxigênio, né? Ela chegou aqui, largou o oxigênio, ela puxa o CO2. Então, o CO2 também pode ser transportado aqui até o pulmão pela hemoglobina das hemácias. Só toma cuidado, gente, com os nomes pro Enem. Quando a hemoglobina está transportando CO2, ela não é a carboxiemoglobina, tá? Carboxiemoglobina é aquela hemoglobina que está ligada ao monóxido. É fatal. A hemoglobina transportando CO2, eu botei isso no slide depois para vocês, é a carbohemoglobina, tá bom? Então, a hemoglobina pode pegar o CO2 e pode levar ele até o pulmão, como carbohemoglobina. Só que, na verdade, 70% do CO2, ou seja, a principal forma de transporte é na forma de bicarbonato. E aí, o que o Enem vai cobrar de vocês? E é agora que a química vai rolar. Como é que o CO2, que está sendo produzido pelo corpo, vai virar bicarbonato para ser transportado no sangue? Tá na hora da química. Para virar bicarbonato, o CO2 também vai entrar na hemácia. Só que ao invés do CO2 se ligar na hemoglobina, lá no ferro da hemoglobina, o CO2 vai se ligar na água de dentro da hemácia. Para fazer isso, para fazer com que o CO2 se ligue na água, eu vou repetir a reação aqui, tá? Para não ficar apertado ali. Para fazer com que o CO2 se ligue na água e não na hemoglobina, as hemácias têm uma enzima dentro delas. Uma enzima chamada de anidrase carbônica. Então, 70% do CO2 vai ser pego ali pela anidrase carbônica, que vai juntar esse CO2 com a água, formando, olha a química, o H2CO3, também conhecido como ácido carbônico. O ácido carbônico, Alanzinho vai explicar para vocês, é um ácido extremamente fraco, né? O ácido carbônico, ele vai se dissociar. Ele vai se quebrar em bicarbonato e H+. H+ e bicarbonato. O H+ vai ficar ali bonitinho, dentro da hemácia, e o bicarbonato vai para o sangue ser transportado até o pulmão. O bicarbonato, galera, ele tem uma grande vantagem. O bicarbonato, o Alanzinho vai explicar para vocês, ele é uma solução tampão. Então, quando o CO2 vira bicarbonato, quando esse bicarbonato é jogado no nosso sangue, ele ajuda a manter o pH do nosso sangue. Um pH ali em torno de 7,2, 7,4, que é o pH ideal para o nosso corpo funcionar. Então, essa é a grande vantagem
de transformar o CO2 em bicarbonato, de transportar o CO2 pelo sangue até o pulmão como bicarbonato. Porque como o bicarbonato é uma solução tampão, ele vai ajudar durante esse caminho a manter o pH do nosso sangue, um pH ideal para o funcionamento do nosso corpo. Quando chegar aqui no pulmão, faz o caminho contrário, tá, gente? O bicarbonato, ele entra na hemácia de novo, junta com H+, forma o ácido carbônico, que vira novamente CO2 e água, para sair do teu pulmão, tá? Então ele vai e ele volta. Se vocês quiserem botar aqui uma mini hemácia, só para vocês lembrarem disso, que a reação vai e ela volta. Quando chegar ali perto do pulmão, ele entra de novo, ó, vou botar bem pequenininho. Junta com H+, para virar ali o ácido carbônico, que vai virar CO2 e água. Tá? Então a reação vai e ela volta. Ou seja, ainda dá para cair nas questões do Enem, cobrando equilíbrio químico. Pois é. Deu para ver que é bastante interdisciplinar, não é mesmo? Tira o print. Tira o printzinho aí. Tira o printzinho aí. E fica tranquilo, gente, que eu coloquei tudo aqui no pulmão. No pulmão? Tudo aqui no slide pra vocês. Coloquei no pulmão também, né? Que tô aqui respirando. Pessoa no calor. Eu tô fervendo aqui, Ana. Já não tô falando uma coisa com coisa. Tô entrando em hipertermia. Mas coloquei tudo aqui no slide pra vocês lembrarem. O transporte do oxigênio, o transporte do CO2. Ainda botei uma imagem aqui para vocês lembrarem de tudo, tá? Tanto o CO2 ligado aqui na hemoglobina, quanto o CO2 indo solto no sangue, quanto o CO2 reagindo com a água, virando ácido carbônico e virando bicarbonato. Lembrando que esse bicarbonato é super importante para manter o pH do nosso sangue, é uma solução tampão. Beleza, gente? Tranquilo? Quando a gente chegar em sistema nervoso, só queria dar um spoiler. A gente vai falar de uma parte do sistema nervoso chamada de bulbo. O bulbo é a parte que vai controlar a nossa respiração. Só queria dar um spoiler de que o bulbo vai perceber exatamente essa variação do pH no sangue. Quando a gente para de respirar, não entra oxigênio, mas também não sai gás carbônico. Quando a gente para de respirar, a quantidade de gás carbônico começa a aumentar. Se tem mais CO2 no corpo, no sangue, a gente vai formar mais ácido carbônico. A gente vai formar mais bicarbonato, mas também vai formar mais H+. Esse H+ vai começar a ser liberado no sangue. Vai começar a deixar o nosso sangue extremamente ácido. É isso que o bulbo vai perceber. O bulbo vai perceber essa acidez que está rolando no sangue. E vai fazer você voltar a respirar. Se você estiver prendendo o nariz, o bulbo vai mandar você voltar a respirar, tirar a mão. Se você estiver embaixo d'água, ele vai mandar você voltar a respirar. E vai entrar água no seu pulmão. E vai acontecer o afogamento. Mas isso é papo pro capítulo de sistema nervoso. Até lá. Um beijo. Tchau. Assista nossas aulas a hora que